tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Fernando, professor de Geografia. E na aula de hoje vamos falar um assunto muito importante, geopolítica. Assunto que ferve, que pipoca no Enem. E o que é geopolítica? Afinal de contas, o que é geopolítica? Bem, é a área de estudo onde nós temos a abrangência de fenômenos históricos e políticos da atualidade, as relações que os estados, que os países possuem um com os outros. Então, percebam que todos os assuntos internacionais, todos os assuntos envolvendo política, meio ambiente, economia, está atrelado à geopolítica. Então, sintam a importância desse assunto para você compreender as relações, as manifestações de poderes entre as nações. Mas para falar de geopolítica, vamos falar um pouquinho das pessoas que pensaram esse conceito, da onde que surge esse conceito de geopolítica. Nós vamos ter aqui o cara da geografia clássica, Friedrich Ratzel. O cara viveu, esse alemão, no século XIX e ele estava bem na época da formação dos estados nacionais, aquela loucura que estava acontecendo na Europa no século XIX. E o que ele fala? Que a dominação plena de um determinado território caracteriza o Estado. Ele aparece com a teoria do Estado vital, ou seja, o espaço, ele é poder. O Estado, para ser poderoso, uma nação para ser poderosa, ela precisa de território, ela precisa desse espaço vital, que nós temos algumas brechas na história, né? Alguns exemplos na história muito bem casados aqui, né? A Alemanha nazista, por exemplo, ela tem alguma coisa relacionada ao espaço. Em contrapartida, nós temos o Paul Vidal de Lablache, francês do século XIX, que ele vai falar, bem, Ratzel, não é bem assim, né? O espaço geográfico, Ratzel, ele não é e não deveria ser o único objetivo da nação, né? Pois também, segundo o Paul Vidal de Lablache, devemos considerar o tempo histórico, as ações da humanidade, né? Ou seja, além do espaço, aquilo que a população, né, que o Estado, que a nação carrega consigo, né? A história, as interações. Então, esse cara vai defender a perspectiva regional. Enquanto Ratzel falava sobre espaço vital, território é poder, ele vai falar que aqui o poder está relacionado nas interações das pessoas junto com o território. Então, esse cara, ele é um possibilista. Bem, na mesma linha aqui, né, dos pensadores, nós temos um inglês, Halford Mackinder, que ele vai escrever um livro chamado Pivô Geográfico da História, né? Que vai pegar as bases do Ratzel também e dizer que as conquistas territoriais são muito importantes. Olha só, nós temos um mapinha aqui e esse cara diz que quem conquistar o centro, o coração da Europa, consegue depois conquistar todo o mundo, né? Esse pivô geográfico da história. Então esse cara também baseia o poder do Estado nas conquistas territoriais. Mas, de fato, quem cria o conceito de geopolítica, quem inventa esse nome, é esse sueco, Rudolf Killing, que também viveu no século XIX, início do século XX, né? Ele cria, né, uma questão do nacionalismo como uma forma de manifestação, ele defende isso, né? E ele também defende 4 elementos básicos do Estado. O território, que é muito importante para o Estado, a economia, a sociedade e o governo. Olha só a geopolítica atual, né? Que discute todas as questões, território, economia, sociedade e governo. Vem desse cara. E ele também define os 5 dedos da política. A geopolítica, que é a política do território, a demopolítica, que é a política dos povos, da etnia, a ecopolítica, que tem a ver com atividades econômicas relacionadas a esse estado, esse território, a sociopolítica, a política das sociedades, e a cartopolítica, que é a política do governo. E como tudo isso foi posto em prática? Vejam só.
Alemanha nazista, território é poder, conquistas de território. Se deu mal com tudo isso, tudo bem, mas seguiu esses princípios. Guerra Fria, geopolítica aplicada, diferentes estados com diferentes ideologias, ligados uns com os outros, se relacionando. O mundo atual, pós-Guerra Fria, divisão entre países desenvolvidos e países que não são desenvolvidos. Como que se dá essa relação entre esses países, das pessoas desses países? Nós podemos observar muito bem, né, nas fronteiras como isso acontece, na economia como isso acontece, nas decisões do Estado como tudo isso acontece. E também podemos falar, um assunto muito atual, na questão geopolítica do Oriente e do Ocidente. Então percebam que a geopolítica é essencial para você que vai fazer o Enem. Então você que ficou interessado em geopolítica, tá afim de saber mais? Se inscreva no Magos do Enem e vem com a gente! Falou!